Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Que alegria receber vocês para mais um Conversa de Classe. Eu sou a Maíra Tangerino e hoje eu estou com muita alegria de receber aqui um educador que transita por mundos que parecem distantes, mas que ele conecta com maestria. Ele é mestre, doutorando e traz uma bagagem e experiências riquíssimas, que vai desde o ensino público federal à educação privada bilíngue. E eu já combinei aqui que eu ia começar mandando para ele a primeira pergunta. Sérgio, você navega entre o português e o francês, entre a pedagogia e as letras, entre o ensino público e o privado. No meio aí de tantos títulos, de tantas funções, quem é o professor que entra na sala de aula todos os dias e que move sua paixão por ensinar linguagens para crianças e jovens em contextos tão diversos? Professor Sérgio Luiz, com muita honra, com muita alegria, bem-vindo ao Conversa de Classe. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar aqui sobre um pouquinho daquilo que eu vivo todo dia, que possa ajudar outras pessoas, que possa iluminar alguma coisa, algum caminho para alguém. Então, vamos lá. A pessoa que entra em sala de aula. Olha, eu acho que o professor que entra em sala de aula é alguém que tem muito interesse, assim, um interesse bastante grande, bastante profundo, por conhecer e pelo que saber uma língua, conhecer uma língua pode potencializar na vida das pessoas. A gente sabe que hoje em dia a gente vê o ensino de língua como uma maneira de conversar sobre as diferentes configurações do mundo, né? E sobre as diferentes maneiras que a gente tem de existir dentro dele. Por isso eu entendo que o aprendizado de línguas ele é um direito básico da educação. Assim como a livre escolha dos idiomas que você quer estudar, mesmo que a gente saiba que quando a gente é muito jovem, nem sempre a gente sabe direito assim, poxa, o que será que eu vou estudar? O espanhol, o inglês, o francês? Mas essa oportunidade de escolher por si já introduz uma autonomia na nossa vida que vai ser muito importante para frente. Por isso eu entendo que assim, o aprendizado de língua, ele é importantíssimo. Até porque hoje a gente assiste uma redução que a gente vê bastante, em todos os lugares a gente vê uma redução bastante expressiva do que a gente pode escolher dentro daquilo, do que é linguístico, né, para falar daquilo que me compete, dizendo assim. A gente vê que, por exemplo, na BNCC, a gente tem previsto só o inglês. O espanhol, ele entra ali como um itinerário formativo, mas ele entra ali como alguém que, olha, se não tiver, não tem problema, não tem problema. Então, assim, no Enem, o que a gente vê é que o inglês, ele tem uma preferência muito maior. Né? No caso do francês, no meu caso, né, eu gosto de pensar que a gente expande o que a gente entende do mundo quando a gente aprende uma língua. A gente entende que a noção, o entendimento que a gente tem, as visões de mundo que a gente tem, a cultura que a gente tem, tudo isso é atravessado e perpassado pelos diferentes povos que falam essas línguas e pelas línguas em si, né? Por exemplo, para falar do francês, a gente sabe que o francês é falado nos 4 cantos do mundo, né? A gente fala bastante isso. Ele existe nos 4 cantos do mundo. Onde você for, tem francês. Só que quando você para olhar os livros didáticos, os materiais didáticos que são preparados, de alguma forma ele só aparece na França, de alguma forma ele aparece mais na Europa, né? Por isso eu acho que ensino de línguas, a pessoa que entra dentro de sala comigo, pensa que o ensino de línguas é uma forma de traduzir o mundo e entender os diferentes olhares que constroem o mundo. Sérgio, que lindo isso, né? Eu estava até olhando aqui para a sua biografia e tem uma parte que você fala, você defende, na verdade, né, o ensino decolonial e a valorização das culturas afrodiaspóricas, e eu sei que você vai explicar um pouquinho para a gente aí o que que é isso, né? Eu quero perguntar para você como que é possível, na prática, a gente romper com uma visão eurocêntrica de ensinar uma língua, por exemplo, como o francês, garantindo que o aluno, que a aluna reconheça a importância dessas raízes na constituição da nossa própria identidade linguística. Então, na prática, vamos lá, vamos organizar. Eu gosto sempre de organizar as coisas porque eu funciono melhor assim quando a gente organiza. O ensino de francês ele passou por uma mudança, não só de francês, de língua portuguesa também passou por uma mudança muito grande, mas falando mais do francês,
ele passou por uma mudança a partir de 2008, né, que foi quando foi promulgada a Lei 11.645, que tornou obrigatório o ensino de história e de cultura afro-brasileira e indígena nos currículos escolares do Brasil. Essa lei se baseia no entendimento que a gente passou a ter, né, de que o Brasil, como a gente entende, ele não foi construído só pelos portugueses que chegaram aqui e construíram tudo. O Brasil ele foi construído por diversos povos que tiveram interações que nem sempre foram pacíficas e acabou que deu nisso que a gente encontra hoje em dia. Mas foi de fato a junção de diferentes povos que deu origem ao que a gente entende hoje em dia. E isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro. Então, quando a gente fala de ensino de francês, e quando a gente compara com a história do Brasil, você vê que tem um correlato muito grande, né? Então, perdão, a gente vê vários exemplos disso, né? No português, por exemplo, a gente vê exemplo de contato entre esses diferentes povos no nome dos nossos lugares, por exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente costuma ir no Maracanã para assistir jogo. Maracanã é uma palavra que vem do tupi. A gente dá um mergulho na praia de Copacabana, também outra palavra que tem origem no tupi. Todos esses nomes, né, eles fazem parte de uma herança indígena nossa. Outra coisa, quando a gente é um povo muito sincretista, né? Todo mundo vai à missa, todo mundo assiste a sua missa, mas no final do ano a gente não perde a chance de pular as 7 ondinhas. Olha como é que as coisas elas coexistem, como que na nossa, a gente sem perceber, sem entender, a gente já vive atravessado de tantos entendimentos do mundo. Quando a gente traz isso para a escola, quando a gente traz isso para o que a gente ensina, a gente percebe que nos livros didáticos a gente vê o francês falando assim, olha, o francês está nos 4 cantos do mundo, é a quarta língua mais falada do mundo, perde apenas para o inglês, para o espanhol, para o chinês, mas é falado em todos os lugares. Só que, de alguma forma, esse francês que a gente vê, as representações que a gente vê, os lugares que a gente vê, as pessoas que a gente ouve, as pessoas que a gente vê, todas elas estão na França. Quando muito, elas viajam dentro ali da Europa. Então, assim, de alguma forma, esse francês que habita o mundo inteiro, ele mora só na França, né? O falante ideal de francês, que é o que a gente escuta, que é o que a gente vê, que é o que a gente tenta copiar, ele mais frequentemente do que nunca mora em Paris, né? Isso não condiz com a realidade. Uma parte expressivíssima do que a gente conhece, do que a gente entende como falante de francês, está na África. Só que essa realidade ela é apagada, ou então mostrada assim a título de curiosidade. Olha, você sabia que... Então, assim, a gente acaba apagando essa identidade do francês, a gente acaba apagando um passado do francês que deveria ser conversado hoje em dia, porque ele constitui não somente o mundo, mas também constitui o nosso país, né? Então, ensinar francês nessa perspectiva se justifica exatamente por isso. O francês é uma língua tão diversa quanto o português. E os povos que foram colonizados também têm que poder oferecer a sua própria visão de mundo, oferecer a sua história, mostrar a sua história, né? É assim que a gente trabalha com o ensino de história, né? É cíclico, né? A gente sabe que a história é cíclica. Então, às vezes, a gente acaba repetindo uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Então, é importante que a gente saiba dessas coisas, né? Em sala de aula, agora falando assim mais especificamente, isso se traduz quando a gente, por exemplo, trabalha com autores negros. Um exemplo básico, a gente trabalha com autores negros, Maryse Condé e Dany Laferrière. São 2 autores francófonos, que são pessoas negras. O Dany Laferrière, inclusive, ele fala sobre a existência, tem um texto dele, inclusive, que ele fala sobre a coexistência de 2 línguas no país dele. É o creole, línguas crioulas, né, uma língua crioula, que é uma língua de base, geralmente da língua local, com uma adiçãozinha do francês. Ele fala pra gente, olha, a minha vida inteira eu passei falando creole, eu passei falando a língua que foi passada para mim. Só que para eu virar civilizado, de repente, para eu entrar na escola, ele usa essa palavra, para eu virar civilizado, para poder entrar na escola, eu preciso falar francês. Então, assim, quando você para e pensa, peraí, por que virar... Por que você precisa, para você entrar na escola, para você se civilizar, você precisa falar francês? Essas discussões, até uma dúvida frequente dos alunos, né? Eles acabam se perguntando, mas por que eu estou estudando isso? Eu falo, porque é exatamente isso que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia, a gente vê uma pessoa que fala, entre muitas aspas, errado, e a gente julga aquela pessoa.
Ela tem menos oportunidade porque ela fala errado. A gente acaba dificultando a vida daquela pessoa porque ela fala entre muitas aspas errado, mas não é errado, né? Falar, hoje em dia, é assim que a gente geralmente faz em sala de aula. Assim que a gente coloca essa perspectiva em sala de aula. A gente extrai do texto aquilo que a gente precisa, o francês, que a gente tem que aprender, né? No final das contas, está aprendendo francês, mas a gente também abre um debate, a gente abre um espaço para que a gente possa conversar sobre aquilo que existe no mundo, como é que a gente se insere no mundo, o que está ali, o que está posto ali, né? O que existe ali, quais são as coisas que a gente achou similar da nossa vida, porque isso é uma coisa interessante também. Trabalhando no ensino público, a gente percebeu diversas vezes que os mesmos preconceitos que alguns autores denunciavam há muito tempo atrás aconteciam semana passada. Semana passada alguém falou uma coisa assim para mim, e quando você abre espaço para falar sobre essas coisas, as pessoas começam a entender que o mundo ele é constituído de diferentes visões e que nem sempre essas visões elas são muito dóceis, né, com quem é diferente ou com quem não segue um modelo específico. Que lindo, Sérgio, que aula, né? Obrigada, né, por ensinar tanto, assim, que bonito ouvir você falar, né? E de fato dá para ver como isso te mobiliza, né? Pelo seu gesto, pelo seu olhar e, claro, né, pelo conhecimento que você traz. Eu A agradeço. sua trajetória também une um pouco da inclusão, né, de alunos Uhum. autistas ao uso de jogos e de ludicidade. Muitas vezes, o bilinguismo é visto como um desafio extra para esses alunos que têm alguma neurodivergência. Eu quero te perguntar o seguinte: na sua visão, como que a estrutura de uma escola bilíngue ela pode se tornar, na verdade, um solo fértil para a inclusão? E quais são os maiores mitos que ainda precisamos derrubar sobre esse tema? Bom, a escola bilíngue, eu acho que ela é um território que eu gosto muito dessa palavra, mas é porque ela de fato me mobiliza muito. Ela é um território muito potencial. Ela potencializa muito todos os alunos. Os alunos autistas estão ali também, então eles também estão inscritos nessa realidade. Quando eu tive um aluno, por exemplo, que ele só falava inglês em sala de aula. Só falava inglês. Ele era um aluno autista que não queria falar outra língua, ele só queria falar inglês. E é muito legal quando você, a escola por ser bilíngue, né, a gente lá trabalhava com francês e com português, mas é muito legal quando você traz, por exemplo, uma interdisciplinaridade para dentro de sala de aula. Sei lá, a professora de inglês, ela faz uma intervenção que interessa a ele e ele acaba se interessando pelo próprio francês, acaba se interessando pelo próprio português, porque a gente trabalhou pela ótica do inglês, né? Quando a gente trabalha com ensino inclusivo, né, a gente ainda enfrenta uns lugares comuns que dificultam o trabalho, né? Tem muitos professores que ainda acreditam que ter uma pessoa autista em sala de aula, ter um aluno neurodivergente em sala de aula é sinônimo de retrabalho. Nem sempre precisa ser assim, mas eu acho que a gente ter pessoas neurodivergentes em sala de aula, especialmente hoje em dia que a gente tem muito mais participação dessas pessoas dentro de sala de aula, a gente precisa já ter algumas etapas a mais no nosso planejamento, porque essas etapinhas a mais que a gente traz no nosso planejamento já ajudam assim muito no aprendizado de todo mundo. E nisso, eu quero dizer, essas etapas a mais, eu quero falar de ludicidade, do que é você trazer o lúdico para a sala de aula. Porque a gente geralmente. Eu trabalhei na perspectiva, né, quando eu estava fazendo pedagogia, eu trabalhei muito na perspectiva da ludicidade para o ensino de pessoas neurodivergentes. Mas a ludicidade, ela entra em jogo em, na realidade de todos os alunos, porque eu acho que não tem uma criança da mais novinha até uma criança de 16 anos, ainda é tudo criança para mim, não tem um que não vai gostar de um jogo, não tem um que não vai gostar de uma competição, não tem um que não vai gostar de sair um pouco do livro didático e poder, por exemplo, trabalhar com algo que elas possam sentir nas mãos, sabe? Por exemplo, inclusive, a brincadeira, ela é prevista na BNCC. Ok, é no ensino fundamental 1, é no maternal, sim, mas a brincadeira ela é prevista dentro da BNCC atual. Para você ver o quão importante ela é no nosso aprendizado. A gente aprende brincando. A gente aprende brincando. Tanto é que a gente usa a comédia diversas vezes em sala de aula para fazer com que os alunos relaxem um pouquinho mais e se sintam mais confortáveis em aprender com a gente. É um exemplo disso que, de fato, realmente acendeu uma chaminha minha dentro de sala de aula para falar de ludicidade, para trazer isso para as aulas, foi quando eu fiz uma coisa assim super tranquila. Eu falei, olha, eu vou fazer uma coisa diferente. Foi um aluno que eu tive que ele gostava muito de Lego. Eu falei, gente, ele só gosta de brincar com Lego. Como é que eu vou ensinar francês para essa criança?
Eu fiz uma coisa simples. Eu falei, vou tentar fazer uma coisa aqui. Aí eu peguei os Legos e comecei a nomear. A matéria que a gente estava tendo era adjetivos. A gente estava vendo adjetivos e acordos de adjetivos. Então você precisava, de alguma forma, botar o adjetivo certo para a palavra certa. Então eu falei, eu vou usar o Lego. Peguei um Lego e comecei a nomear. Botei artigos, botei palavras, aí botei alguns adjetivos e ele foi encaixando um no outro, adorou. No final do dia, acabou que a turma inteira queria brincar daquilo. E aí eu tive que fazer, de alguma forma, eu tive que fazer com que todo mundo pudesse brincar, né, com aquilo também, pudesse brincar de Lego também. E no final do dia, eu acho que ajudou muito mais todo mundo. Ajudou todo mundo gostou, todo mundo quis fazer, todo mundo aprendeu. Então, assim, quando a gente o lúdico é isso, né? É a gente conversar numa língua que as pessoas consigam entender melhor. É a gente não ficar naquele altar da sabedoria em que eu conheço o francês e eu estou ensinando para vocês. Não, vamos brincar, vamos trazer uma coisa que as pessoas consigam enxergar de forma mais fácil, de forma mais dócil, para que aquilo se condiga um pouco mais com a vida delas, né? Eu acho que também a gente precisa, óbvio que nem tudo é brincadeira, é jogo. A gente precisa também de uma etapa anterior a isso, que eu também acho muito importante, mas que hoje em dia, às vezes, eu sinto que os meus colegas, às vezes, têm um certo receio de fazer, que é o planejamento anterior das pessoas, né, das aulas, né? Mas um planejamento específico para as pessoas neurodivergentes, né? A gente tem que fazer o uso, e eu vejo que nem todo mundo faz um dia, porque às vezes as pessoas têm um certo receio de usar, mas a gente precisa usar a legislação educacional que a gente tem, que é muito boa. A gente tem uma legislação educacional, inclusive, que é muito boa. A gente tem mediadores, a gente precisa contratar mediadores para que eles possam ajudar também a gente em sala de aula. Fazer uso da legislação que a gente tem no formato de um PEI, né, de um planejamento de ensino individualizado, para que a gente possa dar conta de tudo que aquela criança precisa, porque nem sempre ela precisa de tudo que a gente está ensinando. O exemplo do menino que eu falava da aula de inglês. Será que ele precisava mesmo passar pelas aulas de inglês? Assim, o inglês básico, será que ele precisava de fato passar pelas aulas? Ele falava inglês todo dia. Será que ele precisava de fato passar pelo entendimento básico, sabe? Verb to be, futuro, será? Acho que algumas coisas ele claramente poderia usar, ele claramente vão ser necessárias para ele, mas outras às vezes não. Então, quando a gente pensa nessa uma forma mais lúdica de ensinar, e quando a gente prepara isso de acordo, pensado nos objetivos específicos, a gente acaba tendo um trabalho muito mais dócil, um trabalho mais tranquilo, e não é todo esse trabalhão que as pessoas acabam vendo, né? Que eu sinto que é isso, né? As pessoas acabam pensando, meu Deus, vou ter muito trabalho, socorro. Sérgio, que exemplo maravilhoso, né? E que vivência potente aí que você teve também com esses alunos, né? Parabéns pelo olhar sensível. É, Obrigado. Eu que a gente agradeço. está chegando aqui no finalzinho, né, da entrevista e eu queria deixar aqui uma última pergunta, né? Você atua de forma simultânea no Colégio Pedro II, aí no Rio de Janeiro, e no Lycée Molière. E acho que você acaba vivendo realidades sociais distintas, né? Eu quero saber o que a educação pública de excelência também pode ensinar para o ensino privado de elite e o que o universo do binguilismo, de forma geral, do bilinguismo, né, pode oferecer de reflexão para a gente democratizar o acesso a uma educação de línguas mais plural no Brasil. Eu acho que ambas as escolas, elas servem realmente a propósitos diferentes, públicos diferentes, pensadas em alunos diferentes, mas tem algumas coisas que eu acho que ambas fazem muito bem e que eu acho que poderiam ser, não vou dizer modelo, que eu acho que modelo é muito forte, mas que poderiam ser pensadas para outras escolas e outras realidades do país também. Eu acredito muito que o trabalho de professor não é um trabalho que começa e termina dentro da sala de aula, né? Ele também exige um estudo por fora, é, especialização, né, por fora, ele exige uma continuação do estudo por fora, né? Então, eu acho que todos os professores do Brasil inteiro, público ou privado, se beneficiariam muito de trocas mais frequentes, mas, assim, trocas acadêmicas, claro, a gente precisa estudar, a gente precisa continuar a nossa especialização, para que a gente possa oferecer ainda mais recursos, para que a gente possa pensar, oferecer uma prática que seja mais pensada, intencional, de fato, para os nossos alunos, né? Quando eu trabalhava com professores que estavam começando agora, né, era uma coisa que a gente discutia muito, assim, a gente ser intencional no nosso ensino, porque às vezes a gente faz porque está previsto e a gente faz porque, eu tenho que fazer isso.
quando a gente age com intenção, do tipo, eu não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero provocar essa discussão ela vai ser importante para depois, a gente acaba tendo um ensino muito mais afim da realidade, que cola mesmo na cabeça das pessoas, sabe? Então, eu acho que não só as duas escolas, mas acho que todas as escolas poderiam beneficiar muito disso, de trocas mais frequentes, porque a gente vê que cada setor, língua portuguesa, inglês, matemática, né, eles acabam trocando muito consigo mesmo. Mas acho que seria muito, muito, muito bom se todo mundo pudesse ter trocas mais frequentes, mas trocas que pudessem ser intencionais mesmo, do tipo, o que está acontecendo isso, mas de questões que realmente perpassam o público, perpassam o privado, coisas que acontecem do tipo do uso do celular nas escolas, né? Se a gente discute isso com todo mundo, com todo o corpo docente, todo o corpo docente, privado ou público, eu acho que espaços assim possibilitam conversar, trocar sobre os problemas que passam nessa esfera do ensino de uma matéria, que vão além do público, além do privado. Tudo isso acho que seria muito benéfico para todo mundo. Eu gostaria muito, na minha cabeça, assim, sonho era que todos os professores pudessem ter um lugar em que a gente pudesse conversar sobre problemas atuais, se expor, expor questões que a gente pensa, expor o nosso pensamento, expor um projeto, um trabalho que a gente quis fazer, porque acaba que todo mundo está inscrito numa mesma realidade. Tudo bem, assim, em alguns lugares a gente dá aula para pessoas que estão numa realidade muito diferente de outras, mas acho que todos se beneficiariam, acho que todo mundo, os alunos inclusive, todo mundo se beneficiaria de discussões assim, né, que possam ah, contribuir muito para o aprendizado de todo mundo. Perfeito, né? Que recado poderoso, né? Para a gente trocar mais, para a gente conversar mais, né? Acho que essa que é Pois é, a eu acho ideia, que principal. Principal, a gente precisa conversar mais. A gente conversar precisa, acho que mais. sim. Exatamente. Sérgio, eu quero agradecer a sua generosidade, a sua presença. Que bom te ouvir compartilhar seus conhecimentos. E quero saber, você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está assistindo a gente? Olha, eu acho que é mais um anseio meu mesmo. A gente precisa conversar sobre educação, a gente precisa falar sobre o que está acontecendo, a gente precisa pensar a escola junto. Acho que todo mundo precisa pensar a escola junto, porque a gente assiste não sei se uma deslegitimação, mas a gente, de fato, a escola não está num lugar 100% muito bom, sabe? Então a gente precisa de fato conversar, a gente precisa se unir para que a gente possa juntos pensar no que de fato é a escola, no que de fato faz sentido para a gente hoje em dia, quais práticas devem ser continuadas, o que não deveria ser continuado, o que pode ser reformulado, de que forma a gente pode implementar o que existe fora da escola, dentro. Porque às vezes é isso, né? Às vezes tem tanta coisa aqui fora, pode trazer um pouco do que tem aqui fora para dentro de onde a gente está, para a gente poder construir juntos, todo mundo junto, uma prática que seja muito mais coerente, muito mais coesa em todos os lugares, sabe? Eu acho que é isso. Acho que é esse apelo, um apelo por gente, vamos conversar, pelo amor de Deus. Que lindo, Sérgio. Obrigada, obrigada da mensagem que você está deixando. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.